Bom dia, meus irmãos, graça e paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo envia-lhes Timóteo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. O apóstolo Paulo não estava podendo ir, então ele envia Timóteo. Ele tinha os seus colaboradores, entre eles Timóteo, um jovem que ele discipulou, preparou e depois ele se tornou um pastor, né? Aqui mesmo fala, né, que ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Um pouco mais à frente, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Observe que a preocupação pastoral, né? E eu, como pastor, tenho essa preocupação também, creio que todos, né? Sobre a fé dos irmãos da igreja. A preocupação dele era que o tentador, né, ou seja, o diabo, trouxesse provação sobre eles não resistissem àquela tentação, ou seja, há uma luta aqui, né, entre a tentação e a fé. Se a fé for muito forte, bem fundamentada, por maior que seja a tentação, ela não conseguirá êxito, porque aquela pessoa que está firme na fé, ela rejeita a tentação, ela permanece firme em Deus. Mas se uma pessoa não estiver bem alicerçada na fé, não conhecer direito a Deus, não tiver uma vida transformada, quando vier a tentação, o que acontece? A tentação é maior do que a fé. Aquela pessoa não resiste, cai, né, em pecado e aí se torna inútil, né, o trabalho pastoral. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que continueis progredindo cada vez mais, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí ele vai trazer alguns aspectos dessa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Veja, ele trabalha aqui a questão sexual. Provavelmente ele tinha notícias de que estava acontecendo problemas nesta área e ele está exortando eles, né, para terem uma vida santa, e todo pecado em qualquer área rouba a nossa santidade, em especial nessa área sexual. Aqui no verso 6, né, menciona: ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. A defraudação é quando a pessoa provoca desejos em outro sem poder satisfazer. Então, a defraudação, e isso é visto também como uma ofensa, é quando você, por se vestir ou se mostrar de forma sensual, acaba despertando desejo em outra pessoa.
e levando outra pessoa a pecar. Isso me faz lembrar de certa vez uma, uma irmã que estava, isso há muito tempo, gente, uma irmã que estava indo na igreja com roupas muito sensuais, e isso estava causando uma certa inquietação, porque os homens ficavam despertados por conta daquilo e foram conversar com aquela irmã, né? Foram conversar com ela e ela falou o seguinte: olha, os irmãos que se virem, eles que têm que santificar os olhos deles. Aquilo virou um motivo de piada, porque como assim, né? É eles quem tem que santificar, né? O problema está em quem olha ou está em quem defrauda? O problema está nos dois, pastor. Sim, de certa forma, sim. Só que a defraudação aqui no nosso texto é que está sendo condenada. Uma coisa é nós, crentes, temos que resistir a todo tipo de perigo deste mundo, né? E as pessoas que não têm o temor de Deus, elas não estão nem aí, né? Tem muita gente andando aí quase pelado na rua. Agora, uma coisa muito séria também é alguém que é crente, né, que tem o conhecimento de Deus, começar ela a se vestir sensualmente, provocando desejo em outros. Isso é pecado, isso é defraudação. Verso de número 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui ele está falando a respeito daqueles que já morreram em Cristo, né? No estudo da escatologia, a gente fala do estado intermediário, que é o tempo que compreende desde a morte de alguém até a volta de Jesus. Diz aqui o verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, virão com Jesus. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele narra aqui, nós temos uma figura aqui da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, será o final dos tempos, né? Ele virá nas nuvens, junto com ele os anjos e aqueles que já morreram em Cristo, ou seja, os eleitos. Virão, ele para nas alturas, né? Entre as nuvens, ele para lá no alto e o corpo daqueles que já morreram, que estão lá em cima com ele, ressuscitará em glória, perfeitos, se unirá. E depois aqueles que estiverem vivos na época também subirão. É o ato da glorificação do corpo, haverá uma transformação. Encontraremos com o Senhor nos ares. Será então o juízo final e depois a vida eterna. Aleluia! Eu estou aguardando ansiosamente esse dia.
Oh, bênção que vai ser encontrar com meu Senhor e viver eternamente com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos confiantemente aguardando o encontro com o Senhor. Oh, Pai, fortaleça a tua igreja, fortaleça a fé do teu povo, para que possamos permanecer firmes até esse dia. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até mais.